Na aula de hoje, eu vou te apresentar as características elétricas e magnéticas do arco elétrico. Apresentarei técnicas que podemos utilizar para analisar e compreender melhor o que ocorre dentro do arco elétrico durante a soldagem. Falarei sobre a coluna do plasma, as zonas de queda catódica e anódica, sobre emissão termiônica e emissão a frio de elétrons. Também explicarei como ocorre o jato de plasma, o que é efeito Pitt e por que ocorre, como evitar o sopro magnético durante a soldagem por fusão a arco elétrico. Eu sou a professora Ivanilza Felizardo, mestre e doutora em processos de fabricação por soldagem. Muito prazer. Seja super bem-vindo a Soldagem Play, o seu livro digital sobre soldagem. O formato do arco elétrico depende fortemente da geometria dos eletrodos envolvidos e também da existência de restrição à expansão do arco. Nos processos FCAW, que é o arame tubular, GMAW, que é o MIG-MAG, que utiliza arame maciço. No processo SMAW, que é com eletrodo revestido, e no processo TIG, que é com eletrodo de tungstênio. Nesses processos, o arco elétrico é estabelecido entre a ponta de um eletrodo cilíndrico e um outro eletrodo que é aproximadamente plano, que é a peça a ser soldada. A área do eletrodo cilíndrico é muito menor que da peça e o formato típico do arco é de um cone, de um sino. No processo plasma, existe um bocal que restringe a passagem do arco elétrico e no processo arco submerso, pelo fato do arco ficar submerso ao fluxo, o formato do arco se altera. Em ambos os processos, o formato do arco se aproxima muito mais de um formato cilíndrico do que de um formato cônico. O espaço ocupado pelo arco elétrico em soldagem é muito pequeno. Inúmeros fenômenos ali acontecem. O comprimento do arco varia de 1 a 3 milímetros no processo TIG, de 2 a 5 no processo com eletrodo revestido, de 3 a 10 milímetros no processo arco submerso e de 6 a 10 nos processos GMAW e FCAW. O arco gera temperaturas que podem superar as temperaturas da superfície do Sol. Além disso, o arco emite forte radiação luminosa e ultravioleta. A radiação luminosa é a luz visível que vemos do arco. É muito intensa e causa um forte desconforto visual. Chega a causar um ofuscamento da visão. A radiação ultravioleta é muito perigosa, muito mais que a luminosa. A ultravioleta pode causar queimaduras na pele, semelhante às queimaduras solares, e podem danificar seriamente os olhos, causando fotoqueratite, que é a inflamação das córneas, ou pode até mesmo provocar a cegueira. Não devemos soldar utilizando lentes de contato. Devemos obrigatoriamente utilizar máscara com proteção de lente adequada e, inclusive, utilizar óculos de proteção por debaixo da máscara de soldagem. Estudar, entender os fenômenos que ocorrem no arco elétrico, realizar análises teóricas ou experimentais do arco, compreender a física do arco elétrico não são tarefas fáceis. As análises experimentais do arco elétrico podem ser feitas de duas maneiras, de forma direta ou indireta. Nos métodos diretos, utilizamos medidas diretamente no arco elétrico. Exemplo, quando utilizamos sondas para medir o campo elétrico gerado ou quando utilizamos partículas suspensas para verificar o fluxo de gás. Muitas vezes, os resultados obtidos por métodos diretos são fortemente influenciados pelas condições adversas do arco. Muitos dos sensores ficam cegos,
são queimados tanto pela luz quanto pelo calor do arco elétrico. Por isso, métodos indiretos são mais utilizados. Lembra da aula passada que eu expliquei sobre técnica do calorímetro molhado? Trata-se de uma técnica indireta que permite avaliar a quantidade de calor gerado no arco que é efetivamente utilizado para a fusão dos materiais. Avaliar o rendimento térmico do processo. Outra técnica indireta que podemos citar é as que utilizam métodos ópticos, como a espectroscopia de emissão óptica, utilizada para analisar a presença de inclusões não metálicas em materiais metálicos. Essa técnica baseia-se na excitação dos átomos ao serem estimulados, por exemplo, por um arco elétrico. Uma pequena amostra do metal é colocada em um espectrômetro, um arco é gerado entre o eletrodo e a amostra, vaporizando uma pequena quantidade de material. A luz emitida pelos átomos excitados é captada por um detector óptico que separa os comprimentos de onda e identifica os elementos presentes na amostra. Esse processo permite detectar e quantificar inclusões não metálicas como óxidos, sulfetos, silicatos, que podem ser incorporados ao material durante a sua fabricação. Inclusões não metálicas indesejadas podem comprometer a integridade de uma peça soldada. Independente do método utilizado para analisar e compreender os fenômenos do arco elétrico, os processos TIG e GMAW são os mais utilizados para esse tipo de análise. Utilizamos o processo GMAW quando queremos analisar fenômenos relacionados ao material fundido do eletrodo para a peça. Agora, quando pretendemos analisar o arco elétrico puramente, utilizamos o processo TIG. O eletrodo é não consumível e isso reduz interferências no arco, facilita um pouco as análises. No processo TIG, o eletrodo é conectado ao polo negativo da máquina e o eletrodo é o cátodo do processo. A peça é conectada ao polo positivo, o ânodo. Como também comentado na aula passada, ao passar a corrente elétrica ao longo do comprimento de um material sólido, o eletrodo, por exemplo, a tensão varia uniformemente ao longo do seu comprimento. Porém, ao fazer passar a corrente elétrica entre dois eletrodos sustentadas por um gás ionizado, ocorre uma queda acentuada de tensão junto aos eletrodos. Essa variação de tensão sugere a existência de três regiões diferentes no arco. Nas extremidades dos eletrodos, uma zona de queda catódica no eletrodo negativo e de queda anódica no eletrodo positivo. E no meio, que corresponde a quase todo o volume do arco, é o que chamamos de coluna do plasma. A queda de tensão junto aos eletrodos pode atingir até 15 volts na região catódica e até 10 volts na região anódica. Vale ressaltar que não existe uma delimitação bem definida entre essas três regiões do arco elétrico. Eu também já comentei em aulas passadas que a condução da corrente elétrica através do arco é feita de forma mais efetiva pelos elétrons. Eu gosto muito de utilizar analogias nas minhas explicações. Imagine o arco elétrico como uma pista, que de um lado temos o eletrodo e o outro lado a peça a ser soldada. Imagine que os elétrons sejam como carros, que temos três ações para proporcionar a movimentação desses carros. Liberá-los para iniciar o movimento, empurrá-los de um lado e puxá-los para o outro lado. Existem duas maneiras eficientes de liberação de elétrons: emissão termiônica e emissão a frio. Ao aquecer a ponta do eletrodo a altíssimas temperaturas, valores superiores
a 3.000 graus Celsius. Os eletrodos movimentam rapidamente e essa agitação térmica faz com que os elétrons saltem dos eletrodos. Essa forma de emissão de elétrons é conhecida como emissão termiônica e é a forma de emissão que ocorre no processo TIG, eletrodo de tungstênio, material refratário, que suporta essas altas temperaturas sem se desgastar. O eletrodo é não consumível. Quando o eletrodo é consumível, como no processo GM-AW, mesmo conectando o eletrodo ao polo negativo, tornando-o cátodo, o eletrodo funde antes da emissão termiônica acontecer. Funde bem abaixo de 3.000 graus Celsius. Precisamos, nessa situação, de uma outra forma de emissão de elétrons diferente da emissão termiônica. Entra em ação, nesse caso, a força de um campo que puxa os elétrons para fora a temperaturas mais baixas. Esse tipo de emissão é conhecida como emissão a frio de elétrons ou emissão de campo. Em soldagem, o eletrodo conectado ao polo negativo da máquina é o cátodo e o eletrodo conectado ao polo positivo, o ânodo. A analogia que eu uso para associar cátodo ao polo negativo e ânodo ao polo positivo é do sentido contra. A palavra cátodo tem a letra T, que parece com um sinal positivo. Então, ele é negativo. A palavra ânodo tem a letra N de negativo. Então, é o oposto. O ânodo é o positivo. É só lembrar de ser do contra. A região catódica, negativa, é uma região extremamente importante para a existência do arco. É onde a maioria dos elétrons responsáveis pela condução da corrente elétrica no arco são gerados. Podemos dizer que a estabilidade do arco depende muito dessa região e que das regiões do arco, essa é, sem dúvida, a mais complexa. É caracterizada por um estado muito afastado do equilíbrio e muitos dos mecanismos existentes na região catódica ainda não foram explicadas até hoje. A região anódica tem uma importância inferior à catódica e também é complexa. E por quê? Região de queda anódica e região de queda catódica. Vamos voltar à nossa pista, que temos os carros que precisam ser movimentados. O arco elétrico é a pista, os carros são os elétrons. Agora, imagine que a corrente de soldagem são as pessoas que precisam ser transportadas pelos carros, pelos elétrons, de um lado para o outro. E onde entra a tensão nessa situação? A tensão é a força ou a energia necessária para empurrar ou puxar os carros, os elétrons. O cátodo, o polo negativo, precisa liberar a energia para empurrar os elétrons. O anodo precisa liberar energia para puxar esses elétrons. Você vai concordar comigo que o movimento de empurrar algo parado é mais intenso do que o de puxar algo em movimento. Precisamos de mais energia para empurrar. A queda de tensão no cátodo é mais intensa que a queda de tensão na região anódica, que é onde ela puxa os elétrons. Pois é, a região positiva. O arco elétrico em soldagem é um condutor de corrente elétrica e os elétrons em movimento geram um campo magnético. A corrente elétrica que gera o campo magnético, ela é descrita pela lei de Ampère. Quando essa corrente flui, ela cria um campo magnético ao seu redor. Quando uma partícula carregada se move nesse campo magnético, ela experimenta a força de Lorentz. A componente magnética dessa força é diretamente dependente do campo magnético gerado pela corrente elétrica, como descrito pela lei de Ampère. A lei de Ampère descreve como o campo magnético é criado pela corrente elétrica.
enquanto que a lei de Lorentz descreve como esse campo magnético influencia partículas carregadas em movimento ao longo do comprimento do arco elétrico. 3 diferentes efeitos magnéticos ocorrem na soldagem a arco elétrico devido às forças de Lorentz: jato de plasma, efeito Pitt e sopro magnético. Lembra da forma cônica do arco elétrico? O diâmetro do arco é sempre menor próximo ao eletrodo e maior na base. Quanto menor a distância do eixo condutor, quanto menor o diâmetro, maior a intensidade do campo magnético. A pressão interna do arco, próximo à região do eletrodo, é sempre maior que na região próximo à peça. Essa diferença de pressão causa um fluxo de gás sempre no sentido eletrodo-peça, que é o que chamamos de jato de plasma, que é um dos efeitos responsáveis pela penetração do cordão de solda e responsável pela transferência de metal fundido sempre ser no sentido eletrodo-peça, independente da polaridade utilizada. Quando o eletrodo é consumível, a força de Lorentz na extremidade fundida do eletrodo é capaz de estrangular a parte líquida e separá-la do eletrodo. Por um outro lado, a tensão superficial tende a manter a gota presa no eletrodo. Para baixas correntes de soldagem, a força de Lorentz é baixa e o tamanho da gota de material fundido aumenta até o ponto da sua transferência para a peça ser devido à ação do jato de plasma, transferência globular, ou pelo toque na poça fundida, transferência por curto-circuito. Para altas correntes, a força de Lorentz é alta e, consequentemente, estrangula rapidamente a parte fundida, tão logo ela se forme, de modo que a transferência de metal para a peça se dá em finíssimas gotas de metal fundido, transferência e spray. O efeito magnético que influencia a transferência metálica é o que chamamos de efeito Pitt. O terceiro efeito é o sopro magnético, que consiste de um desvio do arco na sua posição de operação. Isso ocorre devido a uma falta de simetria na distribuição das forças eletromagnéticas no arco, variações bruscas na direção da corrente elétrica, arranjos assimétricos de material ferromagnético em torno do arco elétrico podem favorecer a ocorrência de sopro magnético, que é muitas vezes indesejável na soldagem, pois orienta o arco para direções que prejudicam a penetração e a uniformidade do cordão de solda, além de causar instabilidade do arco e dificultar a operação. O sopro magnético pode ser minimizado ou eliminado por algumas medidas simples, como inclinar o eletrodo para o lado que se dirige o arco, soldar com comprimento de arco mais curto, usar mais de uma conexão terra, usar correntes mais baixas e, quando possível, utilizar corrente alternada. Esses fatores podem minimizar a ocorrência do sopro magnético. Aqui finalizamos as videoaulas referentes ao arco elétrico em soldagem e a partir da próxima aula iniciaremos uma série de videoaulas sobre os processos de soldagem por fusão a arco elétrico e o primeiro processo a ser destrinchado será o processo com eletrodo revestido. Obrigado por permanecer comigo até agora e lembre-se, precisamos entender o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, para sempre fazer melhor. Até a próxima aula e bons estudos!